Olá, está começando mais um Norte Rural e no programa de hoje nós vamos conhecer uma região de regularização fundiária e também vamos acompanhar uma história de amor entre um gaúcho e uma acriana que se reencontraram depois de 25 anos e hoje eles vivem da produção e comercialização de aves no interior do Acre. E para começar o programa de hoje nós vamos mostrar os desafios do início de uma região agrícola e como que é feita a divisão em uma produção de agricultura familiar. Assim como no programa da semana passada, falamos sobre agricultura familiar e produção orgânica, hoje também vamos mostrar um pouco mais dessa atividade e sistema de produção em Candeias do Jamari. Lá nós conhecemos o assentamento Paraíso das Acácias e hoje vamos conhecer a regularização fundiária Flor do Candeias, que fica aproximadamente a 15 quilômetros do município de Candeias do Jamari. Aqui existem aproximadamente 200 famílias e as propriedades possuem 5 hectares destinadas para a agricultura familiar. Aqui é uma regularização fundiária e começou desde 2005, 2006, começou aqui mais ou menos em torno de 200 famílias. As pessoas começaram a trabalhar aqui, tentaram começar com a parte de avicultura. Só que como locais, propriedades pequenas, e aí para trabalhar os dejetos desses animais ficou difícil. Então eles passaram a trabalhar com a olericultura, até pela saída, pela aceitação no mercado. Os produtores investem atualmente na produção de hortaliças e peixes e por isso se faz necessário o acompanhamento técnico de extensionistas com esses produtores. Como aqui, principalmente no Flor do Candeias, trabalham mais com as hortaliças, se faz toda a recomendação e os trabalhos em si com as culturas de necessidade, principalmente visando o mercado, que são pepino, pimenta de cheiro, que sai muito do mercado. Então, cada agricultor tem o seu perfil. Vamos então conhecer a família de Evanildo, que há 15 anos possui essa propriedade. Mas foi há 5 meses que ele e a família deixaram a vida da cidade para viver da agricultura. Eles fazem parte do modelo da agricultura familiar. Aqui, cada um tem a sua responsabilidade. Até o filho Lucas, de 18 anos, ajuda nas tarefas. E com isso, participa dos lucros e assim consegue investir no futuro. Como é que a parte dele? Então, tudo que é produzido aqui é dele. Ele pega o dinheiro, daí ele compra o adubo ele faz todo o trabalho. Então, o dinheiro que sai da horta aqui, do cheiro verde, do coentro, essas coisas, tudo é dele. Então, ele trabalha, então ele vende e daí já continua fazendo a manutenção com o próprio dinheiro dele. E o nosso, as outras partes, então a gente já faz a divisão para dentro de casa. Então, assim, essa é a divisão. Então, cada um pega a sua parte para fazer a manutenção e os demais a gente gasta com a gente mesmo, para dar assistência dentro da família. Grande parte dos jovens entre 15 e 29 anos que moram ou trabalham no campo deixam a área rural para viver na cidade. Segundo o censo do IBGE de 2000, o Brasil contava com 8.600.000 jovens vivendo na zona rural. Em 2010, a quantidade caiu para 7.900.000. Mas no caso do Lucas, foi ao contrário. Ele veio da cidade para o campo. A mãe, Dona Denilce, faz questão de explicar que ele também tem a vida social dele como qualquer outro jovem. Então, para nós é um orgulho, satisfação e por saber também que assim, a gente tá trazendo um cidadão de bem, entendeu? Então a gente não deixou ele só na agricultura, como ele também tem uma vida social, né? Ele estuda, está concluindo ensino médio, ele também vai ingressar na base aérea, ele acabou também de fazer habilitação, né? Então, assim, por saber que ele está aqui, além de estar aqui, ele também está inserido na sociedade, esse era o objetivo, de não perder essa essência. Então, além de estar junto com a família, trabalhando, acompanhando o nosso planejamento,
entendeu? E ele também inserido lá, ou seja, ele não perde a vida dele e também não deixa de estar aqui. Então, o nosso objetivo como família sempre foi isso. Quando a gente vai tomar uma decisão, tomamos decisões em conjunto. E sabe, e perguntar, a gente vai, então vai todo mundo junto. Então, isso é gratificante, porque quando tomamos a decisão de que iríamos trabalhar com horta, foi todo mundo sentado e conversado. Então, para a gente ter nosso filho aqui, junto com nós aqui na agricultura, trabalhando aqui, para nós é um orgulho muito grande. Eu acredito que aqui ele está salvo de se perder na vida, que nem acontece com muitos. Então, ele trabalha com nós aqui, estuda, e agora vai para Brasília, então isso para nós é muito bom. E aqui os produtos também são orgânicos, desde o cheiro verde, coentro, até a berinjela e o pepino. Essa é uma das sistemáticas incentivadas pelos técnicos e extensionistas da área rural dessa região. Mas para chegar a esse método, há toda uma preparação que antecede a instalação do sistema de produção. Então, o trabalho com agricultura orgânica requer muito tempo. Em média, para ter uma propriedade orgânica, é acima de 5 anos. Os trabalhos convencionais não, que você utiliza os venenos, os defensivos agrícolas, né? Agora, a parte orgânica você tem que trabalhar muito minuciosamente com o que tem na propriedade. Vamos fazer uma adubação com compostagem, que você vai pegar os restos dos vegetais que você tem, com a adubação, com o esterco que você tenha na propriedade, ou do vizinho, um esterco do gado. Fazer um biofertilizante, que também ajuda na adubação, e trabalhar principalmente no que você tem na propriedade. Pega uma terra virgem da mata, você faz um extrato de fumo, ou faz uma cauda bordaleza, que isso aí são todos os materiais utilizados na agricultura orgânica. O Brasil aparece como a 5ª maior potência mundial em agricultura orgânica, com 940 mil hectares cultivados. E são esses números que vêm incentivando cada vez mais os produtores e consumidores a investirem em aves. A engenheira agrônoma ainda destaca os benefícios da produção orgânica. Porque se você utiliza venenos ou os defensivos agrícolas muito fortes, você tem que ter um período de carência. Alguns respeitam esse período de carência para que leve ao mercado. Aqueles que consomem, eles estão propícios a estar consumindo esses produtos. Aquele que trabalha com orgânico não. Você sabe que no produto orgânico não tem nenhum tipo de veneno. São essas diferenças. Aqueles que estão querendo a saúde, principalmente vão no mercado para consumir coisas saudáveis e que não tenha nenhum produto com nenhum defensivo agrícola. Você sabe que alguns produtos químicos têm muito esse veneno muito forte, propício a dar câncer, problemas no colo de útero e N doenças. E aqueles que trabalham com produto orgânico não, que é a parte saudável. Tá gostando do programa de hoje? Quer saber mais sobre agricultura familiar e agricultura orgânica? Então não saia daí, porque o Norte Rural volta já já. Norte Rural já está de volta e no programa de hoje estamos falando sobre agricultura familiar e vamos continuar acompanhando o desenvolvimento da agricultura na região de Candeias do Jamari. E hoje nós viemos até a propriedade do Evanildo para conhecer o tipo de produção que ele tem aqui. E aqui atrás a gente já pode observar que tem uma área já preparada para o plantio. E essa propriedade aqui começou a produzir o que você já tem ali em outubro do ano passado, né, Evanildo? Isso. Aqui, como vocês estão vendo, essa terra aqui já está plantada aqui a abobrinha, né, que já está nascendo. Essa outra terra que eu já estou preparando ela para poder fazer um outro plantio, porque quando esse plantio aqui tiver mais ou menos uns 15 dias, eu já planto esse daqui, porque aí na hora que esse daqui começar a terminar de produzir, esse aqui já vai iniciar para não deixar faltar. E como você preparou esse solo para receber essa sua cultura? Bom, aqui foi preparado, como vocês estão vendo, foi passado o trator gradeado,
e foi jogado uma quantidade de calcário recomendado pelo nosso engenheiro ali, agrônomo, e a quantidade de adubo. A gente joga esse adubo, espera mais ou menos 15 dias, aí planta a semente. Eu acho que a importância do produtor que tem assistência da Emater, eu acho que é bem a maior quantidade de produção dele, porque um produtor, eu acredito que ele sozinho nessa nossa região aqui, ele não consegue produzir, porque tem tipo assim, a quantidade de adubo. Por exemplo, você vai plantar uma planta, se você não tiver um acompanhamento, você pode colocar uma quantidade mais de adubo ou menos, é onde não vai desenvolver a produção dele. Esse tomate aqui é de qual variedade? Esse tomate aqui é daqueles tomates que eles chamam o tomate da terra, né? Que é o tomate mesmo da região aqui. E a tua produção vai para onde? Essa produção aqui a gente usa ela para vender na feira, né? E também aqui no Candeeiro do Jamari e na Vila Samuel, que é na 45. É interessante falar que a gente está em uma região de regularização fundiária e aqui tem várias famílias que também exercem a mesma atividade e também vendem nas feiras. E você é o presidente de uma associação aqui? Isso, sou presidente da associação, aí aqui tem muitas pessoas também que pegam seus produtos, né? Aí leva para as feiras também. Igualmente eu faço, os outros também fazem. E para manter essa produção, você precisa de um sistema de irrigação que para vocês é novidade. Com certeza, porque aqui na nossa região é uma área muito seca. Então, essa época a gente não usa tanto por causa do inverno. Na realidade, já está tendo água até demais. Agora, quando chega na época do verão, tem que ser nesse sistema de irrigação, porque não produz nada. E como que ele funciona? Aqui funciona assim. Isso aqui é uma mangueira mestre, né? Que tem uma outra que vem lá daquela caixa d'água lá. Aí puxa a água do poço, joga naquela caixa, e daquela caixa lá que manda a irrigação para cá. Que isso aqui é um sistema de irrigação de gotejamento. Vocês utilizam também a água que vem de um tanque que vocês têm aqui também? Isso, porque a gente tem um tanque ali que tem peixe lá dentro. Aí a gente pega a água do poço, joga lá dentro, aí para aproveitar a gente já cria o peixe. Aí de lá daquele tanque lá a gente aproveita a água também, para ficar sempre movimentando a água, para não ficar uma água parada, a gente fica sempre movimentando e já usa para fazer irrigação também. É um reservatório para jogar, para fazer a fertilização, porque daí além de aproveitar a água, né, aí a gente aproveita com as fezes dessa tilápia ainda para adubar a horta. Aqui. Seu Vanildo, aqui é uma área destinada para o cultivo da abobrinha, né? Isso. Ó, já tem algumas que já começaram. Já tem algumas que tá. Eu acredito que essa daqui lá, para daqui mais uns 4, 5 dias, já está na hora de colher para mandar para o consumidor, né? Para levar para a feira para vender. E está produzindo bastante. Como é a primeira carga, eu acredito que essa primeira carga que eu vou tirar bem uma grande produção dela, tirar bastante quilos dela. Tem quanto tempo que você começou a produzir? Aqui tem mais ou menos uns 3 meses que eu estou produzindo já, 3 a 4 meses. E essa é a primeira remessa? Essa é a primeira remessa, tipo assim, eu tinha uma outra plantação. Sim. Tinha uma outra plantação, só que aí como acabou, eu já plantei essa daqui, que eu tirei a outra e essa daqui já tá chegando. Então aqui, na hora que essa daqui já estiver terminando, já vai para aquela outra lá que é a que já tá chegando também. Sim, e nunca deixa faltar. Aí para nunca deixar faltar, e fica sempre controlando. Larissa, que variedade é essa que a gente encontra aqui? Essa é a abóbora paulistinha, né, com o nome menina brasileira, que é muito utilizada aqui, porque ela tem aceitação de mercado. E quais são os cuidados que se deve ter com essa variedade? Principalmente com as adubações, e agora nesse período chuvoso tem que sempre estar visando o encharcamento do solo para não dar nenhuma doença, e aí tem que fazer os preventivos, né? Então aqui principalmente o solo, fazer esse tutoramento, que é o amarrio, né, dela. Ele trabalha com esse sistema do amarrio, porque principalmente nesse período chuvoso dá muita doença, então ele amarrou, tutorou, e está trabalhando com os defensivos orgânicos, que é o extrato de fumo que ele está usando aqui para controlar os insetos. E ele faz uma cauda bordaleza para prevenir contra as doenças.
Nós falamos que a agricultura aqui é orgânica. Quais são os cuidados que você tem para manter essa cultura orgânica? Rapaz, isso aí é uma coisa muito complicada, porque você manter esse negócio aqui em produto orgânico e sem ter que usar o agrotóxico é meio complicado um pouco. Então, o que a gente acontece? Às vezes eu entro no mato ali, procuro aquelas coisas de madeira podre, estragada já. Aí eu pego essa sobra, por exemplo, isso aqui não está produzindo mais. O que eu vou fazer? Vou tirar toda ela. O que eu faço? Não vou desperdiçar. Eu aproveito para dar para os porcos comer, para dar para as galinhas, e uma outra parte eu uso para fazer o adubo orgânico. Então, quer dizer, tudo que sai daqui, volta para cá mesmo. Tudo é aproveitado aqui, nada se É, tu mesmo, guria. Ah, mas vamos conversar. Aí ela tava negócio de viúva, né? E eu tava solteiro, deu. Aí eu liguei lá no sul e digo, aí tu vem, não vem, como é que a gente vai fazer? Aí eu achei que ele tava me enrolando, digo, olha, no máximo dia 12 de fevereiro eu chego aí. Tu vem nada, digo, vou. Tu não vem, vou. Eu comprei as passagens, já não liguei mais pra ele. Aí foi só partir pro abraço, né? Logo no início, Sérgio não se acostumou mais a morar na zona urbana e decidiu procurar uma propriedade para investir nas atividades rurais. Aí encontrei casualmente aqui uma chacrinha aqui e eu digo, rapaz, é aqui. Aliado ao fato de querer ter uma melhora financeira, o prazer de morar no interior, retornar da cidade grande para o interior, né? E ter assim, a gente ter um ganho e o prazer de viver na colônia. Então, até o passatempo, né? Um passatempo que gera renda. Depois de participar de alguns cursos e conhecer a atividade avícola, surgiu a ideia de montar uma cooperativa para ajudar outros moradores dessa região. Então, esses moradores, assim como o senhor Sérgio, uniram forças e buscaram auxílio e orientações para montar seu próprio negócio e fortalecer o desenvolvimento econômico e sustentável. Depois de fazer um levantamento pelos estudos, né, dá para a gente sobreviver, né, literalmente da produção de galinhas. Né? E aí nós começamos a colher investimento também do governo, né, para que a gente conseguíssemos montar a nossa estrutura dos galpões para poder criar galinha.
Com o processo em andamento da fundação da cooperativa, os produtores já conseguiram apoios para ajudar na construção de galpões para o início da produção. A CEAPROF, né, ela nos ofereceu o abatedor de frango, né, que tem lá no Polo do Moacir, aqui no Bujari. E com a conversa com o secretário, que na época era o Nil, né, nós dissemos que o abatedor não servia, né, só abatedor. Ele precisava de uma estrutura para criar a galinha para poder abater. Né, foi aonde saiu a proposta de fazer os galpão, né, de 6,30 por 16, e eles doaria a telha, né, para fazer esse galpão, que no caso seria 152 telhas para cada produtor, né, no montante de 10 produtores. Hoje, na propriedade de Sérgio, já existem 500 aves e a produção de ovos chega a 5 dúzias por dia. Para garantir a saúde das aves, Sérgio e Luísa utilizam uma receita simples que é adicionada à água. A gente tem a medicação e tem também os produtos naturais, assim como a gente usa aqui em cada bebedor, um limão em cada bebedor. O limão que tem a vitamina C e um dente de alho. Isso é coisa nossa aqui, invenção nossa. Então, isso ajuda a combater as doenças respiratórias. Ele acompanha as tendências de mercado e produção e agora investe em uma espécie de aves conhecida como Sandi, que vem apresentando bons resultados. É uma espécie nova no mercado, que está sendo distribuída por uma empresa lá de Porto Velho. Eu não lembro agora o nome, e eu aqui estou fazendo uma experiência com ela. Está dando bom resultado, ela está crescendo bem, em pouco tempo está ficando uma galinha, vai ficar uma galinha com boa carne, boa estrutura de carcaça, que é o que se quer nos dias de hoje, que a galinha tenha estrutura para ter peso, ter boa, e a carne seja uma carne de boa qualidade. Um resultado que também chamou a atenção de outros produtores que decidiram investir na criação, como Francisco, do ramal Cabral, que trabalhava como pedreiro na cidade e decidiu trocar de profissão. Eu vivia trabalhava de carpinteiro, pedreiro, né, fazia serviços, né, de empreitada, né, fora da terra. Né. Eu morava dentro da cidade, né. Aí depois de uma divisão de terra do meu pai, eu vim morar aqui e aí nós começamos eu mais a família, tentar sobreviver daqui de dentro, né. Vendendo limão, laranja, né, pocã, farinha, né, macaxeira,